Oi, nesse vídeo eu vou resolver uma questão bem interessante sobre lançamentos oblíquos, né? Dois lançadores A e B localizados no solo horizontal a uma distância d entre si disparam simultaneamente projetos no mesmo plano vertical com velocidades iguais a VA e VB, que formam respectivamente as inclinações alfa e beta com o solo horizontal. Sabendo que a gravidade local vale G, aí vem as alternativas. Letra A. Determine uma relação entre VA e VB, alfa e beta, necessária para que os projetos sempre colidam entre si. Então aqui essa é a letra A. E a letra B, depois a gente lê a letra B, bora concentrar apenas na letra A. Bem, para resolver essa questão eu vou usar uma abordagem um pouco diferente da que a gente aprende na escola. Então, hoje nós vamos repensar o que é o lançamento horizontal oblíquo. Eu quero que vocês imaginem um lançamento horizontal oblíquo comum com uma velocidade V0 e uma inclinação alfa com o solo. Vamos imaginar que esse lançamento foi feito num local onde não tem gravidade. Se esse lançamento tivesse sido feito num local onde não há gravidade, a trajetória dele seria retilínea. Então a trajetória deste objeto que foi lançado seria essa, caso não houvesse a gravidade, né? Em seguida, agora vamos considerar 4 momentos deste lançamento. O primeiro momento, que é o T0, momento T1, momento T2, momento T3 e momento T4, sendo que o T2 e o T4 é o momento de máxima altura e o momento em que ele atinge o solo, respectivamente. Bem, como eu disse para vocês, se não houvesse gravidade, a trajetória do objeto seria retilínea, mas há gravidade. Essa gravidade faz com que o objeto desça. Vamos considerar, por exemplo, o momento t igual a 1 segundo. No momento t igual a 1 segundo, se não houvesse gravidade, o objeto ele iria parar bem aqui, ó. E que distância seria essa bem daqui? Essa distância seria V0 vezes T1. Lembrando que a fórmula Lembrando que isso é um movimento uniforme, certo? E a fórmula base do movimento uniforme é essa daqui. Tem até um vídeo sobre o movimento uniforme aí no meu canal. Eu vou tentar deixar um card aí para vocês. Aí no caso, a velocidade... No caso, o espaço inicial eu estou considerando como se fosse zero. Então, se não houvesse gravidade, no momento T1 o objeto ele estaria bem aqui, mas como há gravidade, a gravidade fez com que o objeto viesse para aqui embaixo. Então ele sofreu um deslocamento vertical, de tal forma que o vetor de deslocamento resultante é esse bem daqui. Será que existe alguma expressão matemática para a gente representar esse vetor de deslocamento aqui? É claro que existe. É a expressão matemática da queda livre. No caso, ela é baseada no sorvetão, que é essa fórmula aqui do movimento uniformemente variado. Porque na queda livre a gente considera que o espaço inicial é zero e a velocidade inicial também é zero. Então, o deslocamento dele vai ser apenas a aceleração dividida por 2 multiplicado pelo tempo. Então, esse deslocamento vertical que o objeto vai sofrer, ele nada mais é do que G sobre 2 vezes T ao quadrado. Basta que T esse é o T1, correto? Então veja que essa é uma abordagem completamente diferente da a qual a gente aprende na escola. O deslocamento no lançamento horizontal oblíquo, ele nada mais é do que a superposição de um movimento uniformemente variado e um movimento uniforme, certo? Vamos considerar o momento T2, perdão. Vamos considerar o instante de tempo T2. No instante de tempo T2, o deslocamento do objeto seria este daqui se não houvesse gravidade. Mas como há gravidade, a gravidade faz com que ele desça isso daqui. E esse deslocamento aqui grandão? No caso, esse outro deslocamento aqui grandão vai ser V0 que multiplica T mais que T, esse é o T2. No caso aqui a gente já vai ter outro vetor de deslocamento de resultante, que será esse bem daqui, que eu vou chamar de D2. Vamos agora fazer para o instante T3.
No instante T3, ele vai ter esse vetor aqui e esse vetor aqui. Para qualquer instante de tempo, o vetor de deslocamento resultante dele sempre vai ser a soma vetorial deste movimento que é uniforme, mais esse movimento aqui que é uma queda livre. Vamos fazer aqui para o instante T4. Então, novamente, a gente vai ter o mesmo esquema. No caso, o deslocamento será o deslocamento total, né? O deslocamento que o objeto terá após concluir o seu lançamento, que no caso vai ser a distância D. Então a gente vai usar essa abordagem aqui que a gente acabou de estudar para resolver o problema. Agora, voltando ao problema, então a gente vai aqui desenhar a reta suporte, igual a gente fez no exemplo agora há pouco, a reta suporte de cada velocidade, de cada vetor vezes velocidade. E como eles foram disparados simultaneamente, essa intersecção ocorrerá no mesmo instante de tempo. Então, essa distância aqui, ela vai valer VA vezes um dado instante de tempo T, que eu vou chamar de T aqui. E essa distância bem aqui, ela vai valer VB vezes um dado instante de tempo T, que no caso é o mesmo instante de tempo que esse, ok? No caso, a trajetória dessas parábolas, elas ficariam mais ou menos assim, ó. No caso, a intersecção das trajetórias parabólicas. E essa intersecção ocorrerá abaixo da intersecção da reta suporte do vetor velocidade de cada partícula. Como na letra A ele quer que as bolinhas colidam, uma condição suficiente para que as bolinhas colidam é que esse triângulo seja fechado, correto? Uma vez que as duas bolinhas são lançadas simultaneamente. Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode usar a lei dos senos, correto? O que a lei do seno diz? Ela diz que lado do triângulo, no caso eu vou começar pelo VA vezes T, sobre seno do ângulo oposto, seno de beta no caso, ele é igual a essa mesma razão para cada lado. Então lado do triângulo, no caso vou usar o VB agora, vezes T, sobre seno do ângulo oposto, no caso é o seno de alfa. Eu posso fazer meio pelos extremos. Se tu pegar essas velocidades e for decompor, tu vai perceber que a componente ela vai ser igual à velocidade inicial vezes o seno do ângulo de lançamento, correto? Então, a componente vertical da velocidade vai ser, no caso da particular, vai ser VA vezes seno de alfa. E analogamente, a velocidade vertical da partícula B vai ser VB vezes seno de beta. Veja que interessante, a gente acabou de encontrar que uma condição necessária para que as partículas colidam é que as suas componentes de velocidade vertical sejam iguais, o que faz bastante sentido. Se eu lanço as duas coisas ao mesmo tempo e as duas coisas têm a mesma velocidade, o nível vertical delas sempre vai ser o mesmo. Então, de fato, é uma observação que é necessária para que a colisão ocorra. Então, entende? É uma observação que a gente poderia até fazer assim, pensando, sabe? A componente vertical de uma tem sempre que ser igual à componente vertical da outra. Então essa aqui é a resposta da letra A. Agora vamos ler a letra B. Ele está falando assim na letra B. A relação determinada no item anterior é necessária, mas não suficiente para que os objetos sempre colidam. Que condição adicional deve satisfazer a distância D que separa os projéteis a fim de garantir que eles sempre colidam? O que ele está querendo dizer nessa alternativa B? Essa condição que a gente achou, ela é necessária, mas não é suficiente para que os objetos sempre colidam entre si. Porque para pensar, porque se algum dos objetos cair no chão antes de colidirem, eles não vão colidir. Eu tenho que o tempo, o T, que é o tempo de colisão, né? Ele deve ser menor que o tempo de voo. No caso, é o tempo que o objeto levaria de sair daqui, fazer toda a trajetória e voltar ao chão, correto? Para determinar esse tempo T aqui, a gente pode usar as componentes horizontais. A componente horizontal do objeto A, ele vai ser VA
vezes cosseno de alfa. E ó, o componente do objeto B vai ser PB vezes cosseno de beta. Perceba que a distância daqui, essa distância aqui e essa distância aqui, somadas são igual a D. E que distâncias são essas? No caso, essa distância aqui, ela vai ser VA cosseno beta vezes T. Isso vem da fórmula do movimento uniforme. E essa aqui, analogamente, vai ser VB vezes cosseno beta vezes T. Então, a gente, dessa relação que eu acabei de falar para vocês, a gente vai ter o seguinte. Agora eu vou colocar o tempo em evidência. Então, eu terei... Como a gente quer achar o tempo, então eu vou passar todo esse termo aqui dividindo, como ele está multiplicando. Então, no fim, eu vou ter... Então, esse aqui é o tempo de colisão. E esse tempo deve ser menor que o tempo de voo. E que tempo de voo é esse? No caso, esse tempo de voo é o tempo que o objeto demora para voltar de ir daqui até aí em cima e voltar ao chão. É o tempo total que ele fica no ar. E se você já estudou movimento se você já estudou lançamento horizontal oblíquo, tu vai lembrar que o movimento de subida, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, o tempo de descida, a gente pode calcular ele pelaquela fórmula lá do movimento uniformemente variado, que é essa daqui. No caso, bem aqui, a componente vertical vai ser igual a zero. Então a gente pode dizer que a velocidade final é igual à velocidade inicial, que é zero, mais g vezes t. Correto? Então, para isolar o tempo, zero mais isso aqui vai ser próprio. Se eu estou somando zero a esse negócio aqui, então vai ser esse próprio negócio. Então eu posso passar essa gravidade aqui, ela dividindo. Então eu vou chegar aqui, t vai ser igual a v sobre g. No caso, esse é o tempo que ele demora para cair. Como o tempo que ele demora para cair é igual ao tempo de subir, então o tempo de voo vai ser igual a 2v sobre g. Correto? Usando esse negócio aqui, como as duas componentes verticais de cada lançamento são iguais, a componente vertical de A sempre é igual à componente vertical de B, então eu vou poder usar qualquer uma. No caso, eu vou usar VA vezes seno alfa. Então eu vou ter que o tempo de voo, acho que voo é assim, né? Acho que é. O tempo de voo vai ser igual a 2VA vezes seno. Mas o que tu tá fazendo? Estou gravando um vídeo para a internet. Lembrando que o tempo da colisão tem que ser menor que o tempo de voo. Então eu posso substituir o tempo aqui, esse tempo da colisão aqui e o tempo de voo aqui. Então eu vou ter agora então eu posso passar esse membro para o lado de cá multiplicando. Então eu terei Então a resposta da letra B é que a distância tem que ser menor que essa parafernália todinha aqui. Então essa aqui é a resposta da letra B. Então com isso a gente finaliza a questão. A questão não tem muita conta, ela tem mais um raciocínio. Esse é um raciocínio que eu queria que vocês tivessem. É um raciocínio novo que ele pode ser útil na resolução de várias questões diferentes. Então se cair uma questão desse tipo no vestibular e você souber esse método que eu ensinei hoje, vocês vão economizar muito mais tempo e assim vão poder ter mais tempo para as próximas questões e assim tirar nota super legal. Então é isso daí. Até mais. Tchau, João.